fazendo mais um vídeo tutorial aqui, ensinando dessa vez como manusear a Pentool. Bom pessoal, a Pentool é simples, não tem nada difícil nela. Deixa eu clicar logo nela aqui. Já criei um documento normal do RGB pra gente trabalhar. E o interessante de você trabalhar com ela é que você tem curvas e retas. Isso de maneira muito fácil e editável, ou seja, se não for legal você vai lá e refaz, sem ter de apagar tudo, certo? Eu vou fazer agora, por exemplo, um exemplo aqui, eu vou fazer uma bola. Aqui, aqui assim, mais ou menos. Aí eu vou e fecho o ciclo aí. Tá meio tortinha, mas ela não ficou legal, eu venho aqui, dou uma puxada nela, opa, dou uma puxada. Esse negócio tá no ar, faço assim. Tá vendo como é simples? Eu dou um enter pra sair a seta. Então é fácil, fácil de você editar. Deixa eu apagar isso aqui. Então, é muito fácil de editar. E as teclas que você tem que estar sempre apertando é o Ctrl e o Alt. Lembre que o Ctrl ele edita a curva, não, perdão. O Ctrl edita o ponto e o Alt a curva. Vou mostrar a vocês direitinho o que é. O Pentool, a Pentool você deve sempre pensar como um vetor. Ou seja, quando eu puxei isso aqui, você vê aqui o ponto e o outro ponto que é o ponto da curva, que ele vai apontar para onde a curva vai nascer. Ou seja, se der um clique aqui, essa curva vai vir assim, ó, nessa direção. Quer ver? Olha lá, tá vendo? Por quê? Porque essa seta, ela aponta para cima. Não é bem uma seta, mas uma seta. Aponta para cima, então fica mais fácil. E o Ctrl, ele edita o ponto. Aqui, se eu clicar o Ctrl, aparece setinha diferente e eu puxar, você vai ver que eu mexo o ponto todo. Tá vendo? Saltei. Agora se eu clico no Alt, aparece essa setinha já diferente. Eu só edito a curva. Você pode observar que o ponto, vou mexer aqui, o ponto permaneceu aqui no mesmo lugar, mas a curva, ó, eu modifico e segurando o Alt. Pronto, deixa eu terminar de fazer a curva, a forma toda. Aliás, fazer uma forma mais, uma coisa mais certa. Vou fazer, por exemplo, o símbolo do Batman. Certo? Começar pela ponta da asa esquerda, eu clico e puxo. Se eu já quiser que ele inicie com a curva, então eu quero que essa curva ela venha já nessa direção e venha pra cá. Então, assim, ó, tá vendo? Pronto. Essa curva, se eu der qualquer clique aqui pra cima, ela vai fazer isso antes. Esse sentido, esse movimento. Mas eu não quero. Então eu aperto Alt. Ou eu aperto Alt em cima do ponto, que ele vai cortar esse vetor assim. Ou eu puxo ele pra cima, que é o que eu acho melhor no momento. E aí, dou outro clique. Opa. Ó, foi alto demais, eu vou dar uma puxada pra baixo. Aí, vai ficar essa curvinha. Aqui eu vou dar um clique normal, porque eu não quero curva nenhuma. Nem aqui, nem aqui. Mas aqui eu já quero curva. Então, ou eu clico aqui e já puxo um pouquinho do vetor. E aí eu clico aqui embaixo. Solto. Eu segurei o Ctrl para digitar o ponto, que eu achei que ficou meio pro canto demais. Aqui assim, tá bom. E agora eu vou puxar o vetor que não existe desse ponto, já que ele é uma, já que a gente só puxou esse vetor aqui de cima e de baixo não existe, então eu vou puxar com Alt seguro. Vou puxar o vetor. Puxei o vetor, eu acho que aqui assim tá bom, já que eu quero que ele saia nesse sentido, no sentido oposto esse aqui. Tá saindo pra cá, esse vai sair pra cá. Então eu clico e arrasto também, para definir e ficar uma coisa mais legal. Bom, vou clicar com Alt aqui para cortar esse último vetor da ponta. E é desse. Só que eu acho interessante puxar esse vetor aqui de novo, ó. Opa. Só que ele puxa os dois agora. Esse é o problema, ele vai puxar o vetor dos dois. Então deixar assim por enquanto, senão vai dar mais trabalho. Vou puxar até aqui, ó. Aqui o que fez errado. Tá vendo? Eu não cancelei esse vetor, então eu puxo o Alt
clico com Alt, seguro e puxo esse vetor. Até aqui assim, tá bom. Esse aqui também vou dar uma puxada, porque eu não quero que ele saia nessa posição, eu quero que ele saia assim. E aí, fica assim, deixa eu puxar também esse pra cá. O Alt. Bom, isso com o tempo você vai pegando a prática. Deixa eu terminar logo de fazer. Lembrando que quando você for clicar no último ponto, é legal que você clique com Alt. Porque senão a primeira curva que você criou, que você cria duas na verdade, você cria um para o lado e outra para o outro. A primeira que você criou vai atrapalhar. Vou clicar aqui para vocês verem. Tá vendo como ficou o ponto tudo feio? Não é, dá Ctrl Z e vou clicar com Alt e já puxo para que lado eu quero a curva. E aí eu defino a curva e não a inicial. Agora eu venho com essa setinha aqui, que é a setinha diferente, que é a Direct Selection Tool, e clico na forma, na bordinha, para poder editar ela e ajeitar o que está torto aqui, que eu estou vendo que tem um monte de coisa torta. Olha aqui, ó, clico com Alt para poder editar a curva, editando a curva aqui no caso, e com Ctrl para editar o ponto. Mas na verdade o Ctrl é que ele alterna entre o ponto e a forma, depende do que tiver selecionado ali. Então, deixa eu dar uma puxada aqui para puxar. Aí agora mesmo eu estou mexendo na forma. Vou clicar com Ctrl para ficar a setinha branca e eu puxar, mexer só o ponto. Pronto. Dá um Enter. Dá uma visualizada melhor aqui. Olha aí. Com a Pen Tool. Claro que eu fiz uma coisa foi simples, mas é só para vocês verem como é mais ou menos. E aí, de acordo com o que vocês forem mexendo, vão aprendendo. O segredo é mexer e nunca parar de querer futucar e descobrir o Photoshop. É isso aí. Valeu, galera. Tchau.